Ontem o Partido Liberal fez uma crítica, fez lá um relatório independente criticando o sistema eleitoral. Imediatamente veio a resposta do Tribunal Superior Eleitoral desqualificando completamente aquele relatório. O ponto é, vamos lá, isso dói quando eu falo, tá? Mas aí é o ponto. A eleição brasileira não tem condição de ser auditada. Não dá para rever, fazer recontagem. Não tem recontagem. O sistema eletrônico, você vota, o voto da urna eletrônica, quando acaba a sessão, o dado é mandado diretamente para Brasília. Ninguém vai ver essa contagem. Vem os observadores. O observador vai olhar para o computador assim, computador, como é que está a votação? O computador vai rir da sua cara, né? Com toda a ironia. E você não tem que observar nada, não tem o que ser observado. O resultado é fechado dentro de um sistema de informática. Repito, é inconstitucional. Há 26 anos que fazemos isso. É um sistema que não cumpre o requisito básico da democracia e da Constituição brasileira, da materialidade do voto. A discussão é essa. Não tem que ficar falando de urna eletrônica, presidente Bolsonaro. Para de falar essa bobagem. O nosso problema é se o voto é materializado ou não. E o resultado que vai sair domingo não adianta questionar. O que sair é o que vai valer. Esse é o problema. Esse é o problema. Deixa eu só trazer, Piperno, antes de você falar o resultado parcial da nossa enquete. Hoje nós estamos perguntando a você se existe a possibilidade, a probabilidade do seu voto mudar até o domingo. 94,49% está dizendo que não existe essa possibilidade de mudança do voto e 5,54% está respondendo que sim. Mais de 2.000 participantes. Se você ainda não deu a sua opinião, jovempan.com.br. Piperno, por favor. Você vai mudar o seu, Piperno? Olha, esse já mudou faz tempo. Não. Vamos saber a resposta até a hora derradeira ali. Oficialmente eu não disse nada, então. Portanto, por enquanto está entre eu e o voto. Né? Vamos lá. Estamos lá, dialogando. Por favor. Mas eu queria dizer o seguinte, só em relação a duas coisas rápidas, uma sobre o que falou a Cristina. Eu acho que uma manifestação do lado perdedor, ela é legítima. Perdeu, acho que tem todo o direito de reclamar. Eventualmente, se pessoas quiserem ir para a rua também, para levarem, para extravasar essa reclamação, acho que está no limite, acho que está no direito delas. E qualquer ato, por exemplo, aí de força, de ameaça, de invasão de tribunal e tal, isso sim tem que ser coibido. E o líder partidário responsável, ele obviamente não vai incentivar qualquer ação de força. Agora, sobre o que falou o Constantino, eu não sei se o Constantino vai se lembrar, mas o Paulo Matias talvez, porque o Paulo é bom nisso aí, né? Nessa questão de apostas, ele é mais... tem mais intimidade com esse mundo. Houve um momento no começo do ano que eu e o Constantino fizemos uma aposta. Não sei se o Paulo Matias se lembra disso. Então, eu só quero lembrar o seguinte... Piperno, a minha memória não está me ajudando agora. Fizemos uma aposta rápida, o Constantino até pegou uma nota de $1 lá, brincou comigo e tal. Então, para mim, Constantino, eu não sei se você se lembra, mas para mim, enfim, esse desafio está vivo. Eu acho que se o ex-presidente Lula fechar no primeiro turno ou ficar dentro da margem de erro para fechar no primeiro turno, eu ganhei. Qualquer outro resultado, ganhou você. Você puxou uma nota de $1 lá, nem sei, nem lembro de quanto foi. Mas tudo bem, a que você escolher está valendo. Se eu não me engano, foi uma de $20. Agora, vamos lá, em relação à questão trazida pela Cris da reação, né? A gente sabe, a gente não consegue prever direito qual vai ser a reação se houver aquilo que aparenta para muitos, né? Uma fraude, porque ninguém enxerga esses lulistas pelas ruas e, de repente, os institutos de pesquisa preparando o terreno para urna opaca validar, sem possibilidade de auditoria. Então, eu acho que os milhões de patriotas podem sair às ruas, mas como foi no 7 de setembro, né, essa parcela da população sempre o faz de maneira muito ordeira e pacífica, e em peso. Agora, o outro lado, o contrário, não é verdadeiro. O outro lado, via de regra, sempre promove quebra-quebra, incêndio e por aí vai. E
Piperno, caso você não saiba, ou finja não saber, sob lideranças no comando. O MTST, por exemplo, do Boulos, que está pertinho do Lula. Essa turma que taca coquetel Molotov em Fiesp, quebra vidraça de banco junto com a Antifa, Black Bloc. Essa turma que ameaça invadir tribunal. E incendeia pneu. É a turma do teu lado, não é a turma do lado do Bolsonaro. Mas a turma do seu lado ameaçou invadir tribunal ano passado. É a turma do teu lado. Vamos sair das ameaças, vamos falar do concreto, né? Do concreto. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao ponto trazido pelo Serrão, essa análise independente contratada pelo PL, foi muito curioso isso, porque o TSE imediatamente rebateu tudo sem apresentar provas, é sempre assim, a minha palavra contra a tua. A imprensa compra a narrativa do TSE, virou assessoria de imprensa, né, do TSE e do PT, que virou sinônimo, uma coisa da outra. Então, imediatamente está lá a Folha e companhia dizendo TSE rebate fake news do PL, não sei o quê. E o pior, porque se ficar só nas narrativas da imprensa, a gente está acostumado, mas é a apropriação, o aparelhamento do sistema. O próprio TSE e tudo já entraram, o ministro Alexandre de Moraes e companhia, com questões de inquérito, de fake news e blá, blá, blá. Quer dizer, estão atirando no mensageiro. Agora, o problema é que o PL usou fundo partidário ou não, tem que provar que não usou para contratar a análise independente. Quer dizer, é o famoso atirar no mensageiro. A análise mostra que várias questões são sensíveis. O TSE não consegue dar essas respostas de maneira convincente para a população. Para os jornalistas, sim, porque eles viraram assessoria de imprensa do PT. E aí, a reação é sempre atirar no mensageiro, que nem fizeram com o Bolsonaro quando ele veio na Jovem Pan, junto com o deputado Felipe Barros, trazer a informação de que a Polícia Federal tinha um inquérito de um hacker que passeou pelo sistema eleitoral por meses. Isso. Então, atirar no mensageiro não resolve o problema. Aí depois ele fala que deram um calote no hacker e a gente tem que acreditar, né? Por favor, Serrão. Um ponto importante. Ontem, enquanto falávamos do furacão, um outro furacão passava por Brasília na salinha do TSE, porque Alexandre de Moraes teve uma reunião com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. O que eles trataram, ninguém fica sabendo, como furacão. Passou em branco. Ponto fundamental, essa eleição, com certeza, ela vai deixar um Brasil complicado ainda mais do ponto de vista político e institucional, independentemente do resultado. Se houver a reeleição do presidente Bolsonaro, a oposição vai fazer igual em 2018. Não vai aceitar o resultado. Como ela não aceitou até hoje. Ela está até hoje esculachando o Bolsonaro desde quando ele foi eleito, desde quando ele tomou aquela facada que quase que não conseguiu tirá-lo no dia 6 de setembro de 2018 da disputa eleitoral. A facada até acabou turbinando, né? Por isso que eu digo, Arcide, cuidado na hora da vingança contra o Tenório, né? Que o Tenório estuprou a Constituição e nada acontece. Então, cuidado. Vamos pensar no que vem depois dessa eleição. E o que vem depois é conflito, com certeza. Porque quem perder essa eleição vai se rebelar. E aí é que vai ter que ser medido o quanto vai ser o combate de quem vencer contra quem perder. Vai ser um combate duro, desleal, na base soviética? Ou vai ser um combate normal, civilizado do ponto de vista político? É isso que nós vamos ter que aguardar para saber. E tem mais. Vai depender muito, inclusive se houver segundo turno, de quem vai ser efetivamente eleito senador, deputado federal e estadual e governador agora, do domingo. Vai ter gente que vai se eleger e qual vai ser a nova base política que vem por aí, que é ela que vai determinar o eventual segundo turno e o governo, que o Lula diz que ganha no primeiro, o Bolsonaro diz também, e o tal governo que vem depois. Então, com calma, mas a previsão o pau vai quebrar. Piperno, você queria falar sobre o documento do PL? O documento do PL é uma farsa. Ele não está nem assinado por ninguém. E outra coisa, né? Valdemar da Costa Neto, o próprio, o presidente do PL, ele foi 2 vezes nessa semana ao TSE. Inclusive, em uma delas, lá com o Alexandre de Moraes, dizer que não, olha, a sala nem é secreta e nem é escura. Aí ele fala isso de manhã. É claro que a claque bolsonarista fica irada com ele.
furiosa da vida com ele, e aí, então, à tarde aparece essa tal misteriosa carta, que, inclusive, parece que já tinha sido escrita há alguns dias e estava lá guardadinha. Mas não dá para levar a sério. Agora, eu só ia perguntar para o Constantino o seguinte, está confirmada a aposta, Constantino? Me relembra os termos. Não, tranquilo. Se o Lula vai ou não levar no primeiro turno, ou se pelo menos vai ficar dentro da margem de erro. Se ficar dentro da margem de erro das pesquisas, eu perdi, é isso? Sim, 47% à frente. $20 nesse caso, porque quem perdeu é o Brasil. Isso. Perdeu a liberdade, então perdeu o juízo, perdeu a democracia. Aí você me paga, aí ganha disso, você me paga um almoço lá, pronto. Cris, por favor, você quer comentar a respeito desse relatório também? Atenção, a Dirce vai cobrar, hein? Ai, meu Deus do céu. Botaram a Dirce no meio da história, ferrou. Nesse caso, $20 vai valer muito mais em reais, né? É, exatamente, vai ser um almoço. Eu vou querer participar desse almoço também. Belo almoço. É verdade, em 2002 era assim, era R$3,99 no dia da derrota. Mas depois baixou para R$1,69. Vamos voltar no nosso tema aqui. Cris, por favor, a sua avaliação sobre esse relatório que foi apresentado pelo partido do presidente. Aqui, Paulo. Pesada. Tá grande. Você viu? É o seguinte, o Piperno que adora cartinhas pela democracia, democracia, né? Sim. Aquelas cartinhas que vão na onda do ataque antidemocrático é o 7 de setembro, milhões pacificamente nas ruas e manifestações pró-democracia são aquelas em que estátuas são queimadas, policiais são apedrejados, gente aparece nua pela rua, não sei porque eles têm um fetiche em tirar a roupa, precisa sempre ter alguém sem roupa no meio dessas manifestações, fazendo todo tipo de aberração, os outros ali aplaudindo aquela cena, uma coisa bizarra. Mas o pessoal que aplaude essas cartinhas completamente sem nexo, não vai a fundo olhar o que está escrito no que foi apontado pelo PL aqui. Seja quem for o comandante do PL, pouco importa. Vamos ver o texto que está trazendo aqui. Ele traz uma série de críticas à condução do TSE na auditoria das urnas, inclusive apontando várias notas 0 num relatório de autoavaliação do TSE em relação à governança de TI, gestão de segurança da informação, e diz que só 5% dos critérios de certificação e de segurança da informação estão atendidos plenamente. Então, eu acho isso bastante preocupante. Podia vir do PT esse relatório, podia vir do PCdoB, podia vir do antigo PSL, né, o atual União Brasil, de quem que é PTB, de qual partido ou ideologia fosse. A gente tem que prestar atenção para o que está sendo levantado. E aqui ele fala que sem controle externo, e é isso que é o questionamento grande em relação ao sistema eleitoral brasileiro, que só Brasil, Bangladesh e Butão seguem, vamos sempre relembrar, sem qualquer controle externo, isso cria nas mãos de alguns técnicos um poder absoluto de manipular resultados de eleição sem deixar qualquer rastro. E isso não é o PL que está dizendo, e não foi o presidente que disse, são centenas, se não milhares de técnicos, especialistas em tecnologia da informação, analistas de sistemas, gente da área, que há muito tempo está dizendo isso, eleições de 2014 isso foi dito, de 2018, de 2020, só que o debate ele é interditado por conta desses ditadores de toga aí que estão atendendo, sabe-se lá por quê, a uma ideologia política, determinada ideologia política, e só essa pode falar. E essa diz, é proibido falar. Então a gente tem que ficar calado e engolir em seco e acreditar com fé que essa salinha secreta e esse grupinho aí, esse clubezinho, né, para lembrar também de um certo clube de empreiteiras aí, esse clubezinho é o que tem 100% de razão, segurança e transparência, mesmo sem mostrar essa transparência para nós. Só relembrando, Polícia Federal do Brasil, chamada pelo próprio TSE em 2016 para fazer uma auditoria do sistema e trazer esse conforto, essa tranquilidade para o eleitor brasileiro, concluiu o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro não é auditável. Então, a gente tem que ir com fé e acreditar 100% nesse núcleozinho, nesse clubezinho que vai estar na sala secreta. Muito bem. Piperno, em seguida o Constantino. Não, só para reforçar que, primeiro, a sala não é secreta, como inclusive atestou o presidente do PL. Ele falou isso ontem, ele foi muito textual e explícito em relação a isso ontem, né? E segundo, os vários pontos relacionados aí na carta não são novidade nenhuma, porque são pontos que o
presidente da República, né, e o grupo mais próximo, e essa empresa que eles arrumaram, já falavam disso há muito tempo, coisa que não é corroborada aí por todo mundo. Né, Piperno? Oi? Nunca foram esclarecidos. Então, não, aí tá o negócio. Então, tem muita coisa que já foi esclarecida aí. Isso é o que chamou a atenção. Não foi. Olha como é que vem a narrativa pipérnica desqualificar a empresa e atirar no mensageiro. São vários e vários técnicos que mostram isso, inclusive aqueles contratados lá fora, no exterior, pelos tucanos em 2014. Mas a própria Ana Paula Henkel mandou aqui de novo, que ela sempre destaca isso lá no nosso programa e tudo, o relatório da PF, né, que a Cris fez referência agora. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim da urna. E o que repete o Alexandre de Moraes e todo o sistema? Que tem já o boletim da urna. E que você pode olhar. É que nem, vamos usar uma metáfora, uma analogia que já foi usada por vários especialistas. É que nem você pegar o extrato do banco e mostrar o extrato do banco. Só que você não consegue ver nenhuma movimentação. Você não consegue fazer o elo de que a transferência do Rodrigo para a Cris é aquele valor que bateu ali. Você tem lá um saldo final. E você tem que confiar que esse saldo está certo. Você não consegue mexer, você não consegue abrir. Então, de novo, vamos ser bem didáticos aqui para até o Piperno entender. Ele finge que não entende, mas vamos lá. Outra ficção, que eu digitar na urna, eu não tenho garantia de que foi computado um voto para o candidato que eu escolhi. Então vamos lá. Eu não tenho essa garantia. E quem diz o contrário é mentiroso. Então vamos lá. Acredita em ciganas, que nem o Noblar. Acredita em dogmas, como o TSE garantiu que é. Como é que você sabe? Porque o TSE garantiu. Chama-se referência circular. É apelo à autoridade. Não há como provar que o meu voto foi para o meu candidato. Ponto. Se você, por exemplo, votar num candidato a deputado e esse voto não aparecer, você tem como exatamente argumentar isso. E outra coisa, esses votos são, sim, possíveis de serem contabilizados. Ou seja, o voto, a totalização da urna em que você votar, isso é possível de ser totalizado e ter publicidade. Você tem como saber qual foi o placar eleitoral, por exemplo, na sua cidade. Sim, quantos votos são ali? Algumas centenas, milhares? E o meu voto, como é que eu vou saber que está certo ali dentro? Vamos lá, vamos dar uma explicação real aqui. Cada sessão eleitoral tem mais ou menos 300 votos, tá? Se você tivesse... Mais ou menos, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você tivesse a impressão do voto, aí sim você teria a garantia da contagem. Então, a máquina proclamou um número, que é o boletim de urna. E aí, você na própria sessão, aqueles mesários que trabalharam na eleição, eles iam contar lá e confirmar quem votou em quem, em quais deputados foram. Isso é público, isso é materialidade, isso é artigo 37 da Constituição aplicado, tá? Então, isso aí não temos. Então, estamos ferindo a Constituição. Outro aspecto, pior ainda, quem garante a segurança absoluta da transmissão dos dados da urna eletrônica, de cada urna eletrônica, são 150 e tantas mil urnas eletrônicas, até o computador central do TSE. Esse sim, tá? Ele fica numa sala que é secreta. Por que ela é secreta? Ninguém tem acesso àquilo lá, a não ser os técnicos da empresa de telefonia contratada para trabalhar. São 3 ou 4 pessoas e mais alguém da alta cúpula do Tribunal Superior Eleitoral que ficam nessa salinha lá embaixo. Então essa salinha é secreta. Essa que eles montaram agora para mostrar, para o pessoal ver, ali realmente não tem nada de secreto. É igual a minha vida livre aberto. Agora, essa questão aqui tem que ser debatida. Quem garante a segurança da transmissão do dado quando a gente sabe que hacker invade e entra em qualquer sistema e atrapalha, pode interferir em qualquer sistema. Quem garante isso? Então, de novo, temos que aceitar o dogma do Tribunal Superior Eleitoral. Essa foi a regra que os estúpidos dos políticos brasileiros aprovaram por burrice, canalice ou medo de pressão que foi feita pelos juristocratas da Justiça Eleitoral. Esse é o dado lamentável, esse é o fato que tem que ser debatido e não admito que isso seja interditado por nenhum juristocrata.